bom dia, bem-vindos ao primeiro culto do mês de março da Igreja Missão Paixão com Paixão. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena reflexão que está em Hebreus 9, do versículo 24 até o 28. Diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Não, se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá, segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Olha só, Cristo veio, Deus, 100% Deus, 100% homem, encarnado, veio para nós, por amor a nós. E agora Ele está diante de Deus, diretamente Ele e o Pai, Ele está lá intercedendo por nós. Que incrível obra que Cristo fez por nós. E nós, a nossa esperança precisa estar nele. Inclusive alguns versículos antes, no final do capítulo 6 de Hebreus, ele diz assim: nós temos essa esperança por âncora da nossa alma, âncora, segura e firme. Em tempos em que nós estamos passando de muita tempestade, de muitas dificuldades, termos a nossa esperança firmada e fixada no Senhor é o melhor lugar em que nós podemos ancorar. Então, meus irmãos, eu desejo a todos nós, como noiva, como aqueles que esperam e anseiam pelo retorno do nosso Senhor, que nós possamos estar com a nossa esperança firmada no local certo, que é Cristo, a nossa rocha, a nossa segurança. Amém? Tenhamos um ótimo domingo e um bom culto. Olá, meus irmãos de Manaus, tudo bem com vocês? Família MPC, que bom estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Daniel Alencar. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero um dia estar aí presencialmente. Esse dia vai chegar em breve, em nome de Jesus. E quero, antes de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade e também os pastores e amigos queridos Aldair e Hilary. Nossa família ama vocês. Bom, gente, eu sei que os dias são difíceis, os dias de pandemia, de lockdown, nós temos vivido dias realmente de perdas, né, de choro, mas nós podemos transformar esses dias em dias de alegria, uma alegria que vem na confiança da soberania de Deus, né? Eu lembro do apóstolo Paulo preso e escrevendo para a igreja: alegrem-se, mais uma vez eu digo, estejam alegres no Senhor. E eu tenho descoberto que aqueles homens que sentem-se alegres nos momentos difíceis são aqueles que adoram a Deus nos momentos difíceis. Eu posso lembrar do apóstolo Paulo, junto com Silas naquela prisão, tinham sido espancados e tinham sido açoiteados e severamente humilhados, né? E eles, por volta da meia-noite, estavam cantando, adorando a Deus. Isso é maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer assim: alegrem-se, porque ele sabe o segredo. Eu acredito que um dos segredos do apóstolo Paulo é esse: adorar durante a dificuldade. Então, quero convidar você a adorar junto comigo. Talvez você não conheça todas as canções, mas vamos juntos aqui, nesse tempo de adoração, engrandecer o nosso Deus e que a alegria do Senhor possa encher os nossos corações. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Que o Senhor possa encher, Deus, os corações da sua alegria, da sua paz e da certeza, Senhor, que o Senhor está cooperando, Senhor, para o nosso bem. Em nome de Jesus, eu oro para que o seu nome seja engrandecido hoje em cada lado, Deus, que está ligado via internet, Senhor, te adorando, que a canção gere esperança e paz, em nome de Jesus. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono, e a orla do seu manto
Senhor. Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo. Sua voz como as águas, e ao redor do seu trono milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Nos mostra, Senhor, aquilo que Isaías viu no ano da morte do rei Uzias. Abre os nossos olhos, Senhor, para contemplar a Tua glória. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono, e a orla do seu manto enche os céus, enche os céus. Eu vejo o Senhor, Ele brilha como o sol, Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo. Sua voz como as águas, e ao redor do seu trono milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Soberano Deus, Santo de Israel, nós te adoramos. Vamos lá, levante suas mãos, feche os seus olhos. Transforme a sua casa num lugar de oração e adoração a Jesus. Enquanto te adoramos, a sua alegria nos enche, a sua paz nos consola. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém. Aleluia. Enquanto te adoramos, estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Enquanto te adoramos, tu vens e se revela a nós com mais intensidade. Essa é a nossa oração, Jesus. Transforma-nos à tua imagem, Senhor. Eis-nos aqui. Jesus.
quero estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, e um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Mais uma vez, santo, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Quero ser a sua imagem. Quero ser a sua imagem. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Oh Deus, eu quero ser. Vamos cantar juntos. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Olá, irmãos, bom dia. Eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Como de costume nosso, todo primeiro domingo do mês, nós celebramos juntos, como família MPC, a ceia do Senhor. Então, convide sua família, convide seus filhos, assente à mesa com eles para participar desse momento, ore com eles, converse, fale um pouco sobre o que significa. É um momento muito precioso. Então quero te convidar, abra comigo lá em 1 Coríntios 11, do 23 em diante.
diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, algo que eu quero compartilhar e eu quero comentar com vocês é que é interessante esses dois momentos ele falar sempre assim: façam isso em memória de mim. Então, nós percebemos que não é simplesmente uma colocação simples de lembrem-se de mim quando eu morrer, né? Não é apenas uma lembrança qualquer acerca de alguém que morreu. Não, é uma exortação para nós como igreja. É uma exortação para nós como cristãos, como discípulos. É um direcionamento. Lembrem-se de mim, façam memória de mim. Estejam sempre trazendo essas coisas à sua memória, deixando sempre vivo a vida de Cristo em nossas vidas. Então ele faz essa exortação justamente porque nós temos a habilidade terrível de nos esquecermos. Essa é a realidade. Constantemente nós esquecemos, constantemente por situações adversas a nossa memória e os nossos pensamentos eles ficam desfocados, distorcidos ou são afetados por aquilo que vivemos no dia a dia. Então, por isso é que ele dá essa exortação. Então, constantemente nós esquecemos de quem nunca se esquece de nós. Esquecemos de quem derramou seu sangue pelos nossos pecados. Esquecemos de quem nos amou até a morte. Nos lembramos de qualquer coisa, exceto de Cristo, aquele a quem deveríamos fazer soberano do nosso coração, exatamente de quem mais esquecemos. Então nós precisamos exercitar e obedecer a essa exortação, obedecer a essa direção. Façam isso em memória de mim. Mantenham sempre a mente viva nesses pensamentos em Cristo, no Evangelho, na sua morte, na sua ressurreição, subir aos céus e em breve ele retornará. Nós precisamos manter isso sempre vivo em nossas mentes. Uma outra coisa que nós precisamos manter vivo em nossas mentes, sempre trazer à memória nesses momentos, em muitos momentos, nós precisamos lembrar da nossa eleição. Escolhidos nele antes da fundação do mundo, precisamos ter consciência da nossa origem, de termos sido tirados de um poço profundo de lama, de um poço de perdição. Precisamos recordar do nosso chamamento eficaz, pois fomos chamados por Deus e resgatados pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos lembrar disso, porque muitas vezes, em algum momento, o homem acha que ele foi merecedor. Ele acha que, de alguma forma, ele fez algo que ele mereceu esse resgate. Mas, na verdade, nós não fizemos nada para merecer esse resgate. Ele simplesmente, pelo seu amor, pela sua graça, ele nos resgatou. E isso é algo que alegra os nossos corações. Isso é algo que traz gratidão aos nossos corações. Isso é algo que nos impulsiona a viver uma vida digna daquele que morreu e ressuscitou e retornará. Precisamos manter isso vivo em nossas lembranças. E manter essa lembrança de Cristo, ela nos dá esperança quando sentimos o peso dos nossos pecados. Então, quando nós mantemos viva essa esperança de Cristo, viva a esperança da graça, viva a esperança daquele que nos resgatou, nós conseguimos viver
cada dia nesse processo de santificação, nesse processo de estar crescendo nele, porque nós entendemos que mesmo quando nós olhamos para dentro de nós e nós percebemos coisas terríveis do nosso interior, quando nós examinamos, quando nós paramos para examine-se, pois, o homem a si mesmo, quando nós nos examinamos, nós percebemos a realidade terrível do nosso interior. Mas quando nós pensamos em Cristo, nós sabemos que Ele é aquele que iniciou uma obra em nossas vidas e Ele é fiel e digno para terminar essa obra. Então, quando nós pensamos nisso, nós entendemos nas mãos de quem nós estamos. E isso o glorifica, isso santifica o Senhor, e isso formoseia o nosso rosto com alegria, porque foi Ele que nos resgatou. Então eu quero que com essa memória dele, com esses pensamentos dele, você participe da mesa do Senhor. Então eu quero te convidar a participar da mesa com esse Deus que nos resgatou, a assentar à mesa com Ele. Amém? Então, Deus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, esses elementos. O pão que representa a Tua carne, que foi dilacerada em nosso favor, Pai. E o Teu sangue, o vinho, que é o Teu sangue, representando o Teu sangue, que foi derramado na cruz. E por causa dele, nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso a Ti, Senhor. Esse sangue precioso do Cordeiro perfeito que nos resgatou, que nos limpou do pecado, e por causa desse sangue nós temos acesso à eternidade e nós somos resgatados para essa eternidade, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a participar desse momento da ceia. Versículo 23 diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, pegue o seu pão e participe da mesa do Senhor. Da mesma maneira, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Participe do sangue do Senhor. Deus, nós te damos graça, Pai. Obrigado pelo Teu sangue, pelo Teu corpo, Pai. Derrame do Teu amor, derrame da Tua graça, derrame da Tua verdade sobre as nossas vidas, Pai. Que esses elementos, de alguma forma, Senhor, nos fortifiquem, nos santifiquem, Senhor. Nós queremos crescer em Ti, queremos nos regozijar em Ti. Queremos santificar o Teu santo nome, Pai, e celebrar e trazer à memória tudo aquilo que faz com que permaneçamos vivos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Deus abençoe nós. Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina a salmodiar ao Senhor, cantar cânticos espirituais, e assim nós seremos cheios do Espírito Santo. Vamos lá, onde você estiver, levante sua voz, cante um cântico novo ao Senhor. Oh, nós chamamos Jesus,
ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu levanto a minha voz e te adoro, pois eu sei que és soberano, pois eu sei que és soberano e santo, santo. Coloque em nossos lábios um novo cântico, enche os nossos corações da divina esperança que há em ti, Jesus. Somente em ti, Jesus, a paz e descanso. Aos nossos corações nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Nos ensina a te amar mais, não só de palavras, não só de sentimentos, mas um coração que te busca, que é reto e puro diante de ti, Jesus, Jesus, nosso amado. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Aleluia. Vamos terminar esse tempo de adoração nos lembrando da soberania do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos terminar esse tempo de adoração nos lembrando da bondade e da soberania do nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, e apesar dessa glória, eleva-me, amar-me a ti. Valendo. Aleluia. Vamos terminar esse tempo de adoração nos lembrando da bondade e da soberania do nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão
dando a glória a Jesus. Deus te abençoe. Paz e esperança para o teu coração. Valeu. Bom dia, queridos irmãos. Que saudade de tê-los mais próximo. Queria compartilhar contigo algo que está lá em Filipenses 3, a partir do verso 7, e compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido do lado de cá. Vamos lá, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo tem me acompanhado durante anos, desde a minha conversão, desde que o Senhor me encontrou. E Paulo tem sido exemplo durante todo esse tempo e ele me ensina mais uma vez sobre a fé madura. Parece que só agora que isso saltou aos olhos. Talvez seja porque eu tenho sido convidada todos os dias a viver essa fé madura. Uma fé que não depende das circunstâncias que eu estou vivendo, uma fé que não depende de como o mundo está se apresentando para mim, uma fé que não depende dos meus ganhos nem das minhas perdas, mas uma fé que considera Cristo como lucro e todas as demais coisas como perda. Uma vida derramada em amor por Jesus, que considera o ganho do mundo como perda, demonstra o quão precioso ele realmente é. Cristo é o lucro. E é isso que ele tem tentado nos ensinar, tem tentado ensinar a mim durante esse tempo tão difícil que eu tenho vivido e durante esse tempo de pandemia que todos nós estamos vivendo. As nossas dores, as nossas alegrias podem ter um pouco de diferença, mas nós que somos filhos do Deus vivo, precisamos ter a certeza da fé, essa fé madura, essa fé que ele nos convida diariamente a viver, para que a gente não seja encontrado como um dos mais miseráveis homens. É isso que a Bíblia diz, de quem vive o tempo terreno exclusivamente, sem esperança alguma do futuro. Eu tenho sido convidada diariamente e eu quero estender esse convite a você. Cada compromisso que você se dispôs com o Senhor, ele continua valendo hoje. Independente se foi há anos atrás, há meses atrás, ou aquilo que ele colocou no seu coração ontem. Isso continua vivo. As suas palavras, as suas orações continuam valendo. As promessas do Senhor sobre você e a sua casa são reais e continuam. Independente do que aconteceu, independente da realidade, Cristo abriu o caminho. E é isso que nós devemos ter como lucro. Ele, Cristo é o lucro. Todas as demais coisas são perdas. Então, te encorajo nessa manhã a reafirmar cada compromisso que você fez durante esse tempo, na devolução do dízimo, na entrega das suas ofertas, na participação do seu grupo de discipulado. Eu tenho sido realmente muito abençoada no discipulado em que eu participo e no discipulado que eu lidero. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma experiência em que alguém foi um instrumento de Deus para você ou que você foi um instrumento de Deus na vida de alguém. Reforce cada um desses seus compromissos e não permita que a sua fé não amadureça. Não permita que as circunstâncias atuais façam com que você enfraqueça na sua fé. Tenha essa comunhão. Ele é o nosso maior bem. E a verdade é que a gente só vai entender isso quando ele realmente for. Deus te abençoe, nos abençoe e nos conduza a este caminho que é Cristo. Amém?
O Departamento Social da Missão Paixão e Compaixão tem realizado, desde o início da pandemia, ações para diminuir os impactos sociais causados pela Covid-19 no estado do Amazonas. Já são mais de 300 famílias atendidas na capital e no interior, com doações de cestas básicas, medicamentos, cilindros de oxigênio, refeições, exames, consultas médicas, atendimento psicológico online. Agradecemos a todos que têm colaborado e pela confiança em nosso trabalho e generosidade em prol das famílias. Contudo, o trabalho ainda não acabou e contamos com a sua colaboração. Para continuar ofertando, você pode realizar transferência ou depósito na conta bancária do Projeto Aliança. Para mais informações ou dúvidas, você pode nos enviar um direct ou mandar mensagem pelo contato do WhatsApp da Secretaria da Igreja. Olá, meus irmãos, bom dia família, que bom que nós podemos estar aqui juntos. Espero que você tenha tido um tempo aí precioso no louvor. Nessa manhã nós tivemos aí o nosso irmão querido Daniel Alencar nos servindo nesse tempo de adoração. Tivemos um momento de ceia com o pastor Paulo Júnior. Espero que agora você esteja aí preparado para o nosso tempo com a palavra de Deus e com a mensagem. Eu me sinto aqui um privilegiado de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, mesmo que de uma forma remota. Nós estamos distantes, mas nós não estamos separados, né? Porque nós estamos unidos como comunidade, como igreja do Senhor e como irmãos em Cristo. Amém? Então, que o Senhor a cada dia possa ministrar os nossos corações e gerar essa unidade, esse amor pela sua presença, pela sua palavra e esse amor que precisamos ter como igreja do Senhor. E eu estou assim super animado de dar aí o pontapé inicial da nossa nova série, que tem por tema Santidade. Hoje, nessa manhã, nós vamos começar essa série e nos próximos 2 domingos nós vamos dar continuidade à série sobre santidade. Então eu peço que você fique atento, preste bastante atenção, você que é líder de discipulado, líder de algum grupo, você vai estar aí compartilhando com o seu grupo sobre a santidade e sobre tudo isso que vai ser compartilhado, que será compartilhado aqui durante a mensagem. Amém? Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, no capítulo 19. Vamos ler apenas ali o verso 1 e 2. Né? Na verdade, aqui na minha Bíblia já começa no verso 2. Né? O verso 1 é bem curto. O Senhor fala do Moisés e depois, o capítulo 2, o verso 2, temos a instrução dada pelo próprio Deus. Tá? Então vamos lá. Levítico 19 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fala a toda a comunidade dos israelitas: Sereis santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Vou repetir. O Senhor disse a Moisés: Fala a toda a comunidade dos israelitas: Sereis santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Bem, convido você a orar comigo e depois nós vamos dar prosseguimento aí à palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, nos direciona, nos capacita, e eu peço que nessa manhã o Senhor venha falar aos nossos corações, venha em nosso encontro. Nós precisamos, nós somos extremamente necessitados do encontro com o Senhor. Então peço nessa manhã que o Senhor venha de encontro aos meus irmãos que agora estão aí participando desse culto. Peço que o Senhor venha ao meu encontro desse momento, que o Senhor possa ministrar e falar aos nossos corações. Pai, não permita que nenhuma palavra vinda
do meu coração possa fixar e estar na vida e no coração dos meus irmãos, mas uma palavra vinda do Senhor, diretamente do Senhor. Então eu peço isso rogando e crendo na tua misericórdia, no teu amor e na tua voz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Povo querido, é muito interessante e é assim, um grande temor e tremor que nós temos que tratar desse assunto, falar sobre a santidade de Deus. Se você pergunta a um cristão do século 21, né, do nosso tempo, do nosso século, quem é Deus? Se peça para ele completar a frase, né? Deus é. Com certeza ele vai responder: Deus é amor, Deus é compassivo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso e Deus é tudo isso mesmo. Que bom que nós temos um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, mas raramente você vai ouvir isso. Eu falo com uma tristeza e eu me incluo aí, né, no meio dessas pessoas que respondem que Deus é santo. Então, parece que nós perdemos um pouquinho, nos distanciamos um pouquinho da forma como Deus se revela na história. Porque se você volta um pouquinho lá atrás e pergunta a um dos profetas de Israel, né, se nós tivéssemos a chance de voltar lá naquele período e perguntar se a um dos patriarcas ou a um dos profetas de Israel e pedisse que ele completasse essa frase, Deus é, com certeza a primeira coisa que eles nos responderiam é: Deus é santo. Porque foi exatamente essa forma que Deus se revelou. Foi dessa maneira que Deus começou o processo de revelação. Deus se revela como um Deus santo. E é interessante você perceber isso, como Deus se apresenta ao povo e o que Deus pede. Já deixa aí bem explícita a sua intenção, né? Bem clara a sua intenção acerca com o povo. E na instrução aqui em Levítico, você percebe que Deus fala a Moisés, para que Moisés comunique ao povo que eles precisam ser santo, porque o Deus que se revela, o Deus com que eles estão se relacionando e conhecendo, é um Deus santo. E é muito interessante porque você percebe em alguns momentos no texto bíblico uma sequência de repetição, né, para falar sobre a grandeza de Deus. Deus é santo, 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 né? A visão que Isaías tem lá, Isaías 6, dos serafins que estão ali ao redor do trono e eles repetem santo, santo, santo. Você vai perceber na linguagem, principalmente no hebraico, porque no hebraico ele não possui os adjetivos superlativos, né? Como lindíssimo, que é muito comum, né, no português, que dá essa expressão de grande, né, uma beleza elevada, né, lindíssimo, excelente. Você vai ver no hebraico uma sequência de repetição para dar essa mesma expressão. E você percebe isso também até no Novo Testamento, né? Jesus ali falando em verdade, ou seja, presta bastante atenção, né? Isso é uma verdade que eu falo a vocês. Então, Eclesiastes, por exemplo, vaidade. Então, eles vão usar uma palavra de uma forma repetida para dar essa noção aí de grandeza. Nós não falamos muito isso porque nós usamos aí dos adjetivos superlativos. Então Deus se apresenta como um Deus santo e você percebe essas repetições, né, a respeito da santidade de Deus, da grandeza de Deus. Então você vai perceber essa ênfase no Deus
santo, ou um Deus santíssimo, né? Nós vamos falar Deus santíssimo. Lá atrás eles falariam santo, santo, santo. Então, os atributos de Deus são super importantes para a igreja conhecer a respeito de Deus, quem ele é e como ele se revelou. Mas um atributo essencial do Deus que se revela, do Deus de Israel, é a santidade. Então nós precisamos prestar bastante atenção aí, focar nossa atenção nessa palavra. O profeta se refere a Deus como o Santo de Israel. Por exemplo, vou dar ler aqui um versículo para você, somente. Você vai encontrar isso muitas vezes repetidas na Bíblia sobre o Santo de Israel. Mas, por exemplo, lá em Isaías 17, no verso 7, ele fala assim: naquele dia, o homem olhará para aquele que o criou e os seus olhos se fixarão no Santo de Israel. Então, é exatamente essa expressão, o Santo de Israel, a forma como ele se refere a Deus. Então, por exemplo, na Torá, né, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus recomenda ao povo que eles sejam santos. Né? Por quê? Porque o Senhor é santo, né? Como lemos agora em Levítico. Então, a santidade de Deus como um imperativo para a santidade de todos que se relacionam com Ele. E também isso está muito presente na tradição cristã. Então, um cristão ele precisa ter a consciência e a noção que ele está se relacionando com um Deus santo e que ser santo é sim uma condição para todos aqueles que precisam e querem se relacionar com Ele. Mas parece que nós vamos aí perdendo essa noção por conta da forma como nós entendemos a palavra santidade ou como nós interpretamos a palavra santidade. Por exemplo, no Novo Testamento, por meio do apóstolo Pedro, ele vai fazer uma menção aí da lei de Moisés, mas ele menciona o seguinte, lá em 1 Pedro capítulo 1, dos versos 15 e 16. Ele fala assim: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Então a palavra, aqui você vê Pedro repetindo isso como algo que deve ter continuidade. O povo precisa continuar conhecendo esse Deus que é santo. Gente, entenda, a noção do Deus santo, o relacionamento com Deus santo, ele não se perde depois, no Novo Testamento, depois da manifestação de Jesus, da caminhada de Jesus na Terra. Na verdade, isso é impulsionado e nós devemos continuar observando e crendo e nos relacionando com Deus que é santo, e devemos ter esse temor. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai fazer aí diversas menções a respeito da santidade de Deus. E eu separei assim, alguns versículos aqui: Romanos 1:7, 1 Coríntios 1, do 1 ao 2, né? Filipenses 1:1, Filemon, né? Lá, capítulo 1, verso 5, ele vai mencionar que o povo precisa ser santo, que o povo precisa de santidade. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele é ainda mais radical, né? Quando ele trata da santidade de Deus. Ele fala assim, sem santificação, né? Hebreus 12:14, depois você checa aí. Ele fala assim: ninguém verá o Senhor, ninguém vai ver Deus. Então, sem santidade, você não pode ver a Deus. Eu e você, se nós não obedecermos a instrução de Deus em trilhar um caminho de santidade, em nos tornarmos santos, nós não veremos a Deus. E parece que as pessoas vão se esquecendo
dessa instrução. Nos distanciamos e talvez isso tenha um motivo, e vamos tentar aqui entender um pouquinho isso. Talvez as pessoas não compreendam o que significa uma vida santa, né? O que quer dizer viver em santidade, né? O que é ser santo, né? Como compreender a santidade, né? Como pensar e como reagir a um Deus que é santo. Então, um dos objetivos dessa série é tratar isso com você, é te ajudar a entender um pouquinho e não continuar, né, com essa falsa noção ou esse distanciamento a respeito da santidade. Então, é interessante que um pesquisador, quando ele se interessou, um teólogo, pastor e pesquisador, se interessou sobre o assunto da santidade, ele fez uma pesquisa. E nessa pesquisa, ele perguntou para cristãos, né, fiéis, o que significa ser santo. Quando eles ouvem a palavra santidade, o que vem à mente? E ele destacou aí pelo menos 4 pontos que ele percebe a diferença do povo ao pensar a palavra santidade, né? Pelas respostas. Por exemplo, para a maioria das pessoas, ser santo é viver sem pecado, né? A santidade seria um estado aí de perfeccionismo, né? Um estado de viver totalmente sem pecado algum, ser moralmente perfeito. Então, para essas pessoas, o pecado se define como apenas uma falha moral, não? E viver em santidade seria equivalente a obedecer aos mandamentos bíblicos e não cometer pecado algum, viver santo. O problema aí com essa questão é que a palavra de Deus diz que aquele que afirma não ter pecado é mentiroso, né? Então a palavra, ela fala que nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo ela nos instrui e nos exorta a sermos santos, a nos tornarmos santos. Então é muito interessante isso, né? Então, um segundo ponto, uma segunda resposta aí, que vale a pena nós observarmos, é que ele fala que o pecado, a santidade para outros também é percebido como um caminho rumo à perfeição, ou seja, a santidade seria um caminho de progressão para uma vida sem pecado, né? De completa submissão à vontade moral de Deus, né? Basicamente assim, as pessoas santas seriam aquelas que vão se aperfeiçoando e sendo aperfeiçoadas num processo contínuo, rumo à perfeição. Então, essas duas compreensões primeiras aí de santidade, trata de estado de pureza, né? Uma ação perfeita, um estado moral perfeito. Então, uma progressão para a perfeição. E existe aí uma terceira ideia a respeito da santidade. Então, algumas pessoas responderam que ao ouvirem a palavra santo ou santa, vem à mente que a santidade se trata de algo inatingível, né? Um estado inalcançável. Porque ele sabe que ninguém é sem pecado. Então não existe pessoas perfeitas. Se não existe pessoas perfeitas, logo é impossível, não tem como ser santo. Que a própria Bíblia chama de mentiroso aquele que diz que não tem pecado, né? Então, por essa razão, a ideia dessas pessoas remete aí numa impossibilidade da santidade ou da prática da santidade. Então, é impossível viver em santidade ou ser santo para uma pessoa comum. Então, na cabeça dessas pessoas, se existe a possibilidade de ser santo, isso deve ser qualidade
de alguém separado ou especial. Então, e a quarta percepção que esse pesquisador nos traz é que ser santos gera uma qualidade de vida, de experiência remota, e que santidade mora em um lugar muito distante, né? Os santos habitam em terra muito longe, assim, ou que o senso comum, que a participação aí, a vida com uma noção do senso comum ou do cotidiano, não teria possibilidade de viver, a não ser que essa pessoa fosse uma pessoa especial, né? Então, mais ou menos assim, que são verdadeiras o desejo de ser santo, mas existe uma barreira. É impossível caminhar em santidade quando você vive uma vida com tantos desafios, com tantas tristezas, num cotidiano, né? Então, é algo meio paradoxal, né, nesse sentido, né? Então, santidade na cabeça dessas pessoas estão aí meio que se misturando nesse ponto, e acabam que as pessoas desistem de viver uma vida santa, são entregues às suas paixões por criarem esse distanciamento e essas dificuldades a respeito da vida santa. Então, mas a Bíblia Sagrada, ela trata, se ela fala, se ela afirma, se Deus comunica que Ele deseja que um povo seja santo, né? Tanto que o Senhor vai chamar de uma nação, de nação santa, né? A nação, o seu povo é um povo santo. Então existe essa possibilidade da santidade, e o próprio Senhor nos santifica, né? E o próprio Senhor vem ao nosso encontro. Então a Bíblia Sagrada fala da santidade como um fluir natural da experiência com Deus, que se revelou ao longo da história. Você vai perceber que mais que 800 vezes na lei de Moisés e nos livros poéticos, no livro de sabedoria, nos profetas, nós temos o termo aí, Kedosh, né? Ou Gedosh, e os seus derivados, como aparece, né? Adjetivando aí o modo de viver das pessoas que se relacionam com Deus, que é santíssimo, que é santo, 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 que é o santo que se revela, que se apresenta como santo e que exige de nós santidade. Então, a santidade é uma experiência natural de quem se relaciona com Deus, porque é Ele que nos santifica. E à medida que Ele nos santifica, nós vamos nutrindo esse desejo de santidade. E sim, santidade tem a ver com ser separado, e nós vamos já ver isso aí. Mas não é apenas uma separação só por uma questão seca e de lei, mas é um desejo de conhecer mais a Deus e ser como Ele é, para continuar um relacionamento profundo com Ele. Sem santidade não existe relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos entender isso. Sem o desejo de ser santo, não existe a possibilidade de darmos passos mais largos e em direção ao conhecer de Deus. E é lógico que existe uma jornada para a perfeição, mas existe um problema, né, com a tentativa de ser santo por si mesmo, apenas como uma ideia de perfeição moral no agora e com as nossas próprias forças. Isso vai ser praticamente impossível, porque nada podemos com as nossas próprias forças se o Senhor assim não nos ajudar e nos direcionar. Então nós somos extremamente necessitados de Deus para conhecermos esse Deus santo e para nos tornarmos santos como Ele pede. Então, as experiências aí espirituais, elas começam a ser banalizadas,
E nós vamos percebendo o viver santo escorrendo pelos nossos dedos. Nós não sabemos mais o que é santidade. Nós ficamos aí perdidos em vários clichês, em vários tipos de pensamentos, e por esse distanciamento nós vamos nos perdendo e se esquecendo de que Deus pede que o seu povo seja santo, que ele se aparte do pecado e que ele se aproxime dele. Tá? Santidade tem a ver com proximidade, com aproximação de Deus também. À medida que eu me aproximo do Deus Santo, eu vou percebendo o quão pecaminoso, não? O quanto de pecado tem na minha vida, mas essa percepção não me leva ao distanciamento, mas à proximidade. Porque à medida que me aproximo e me relaciono com Deus Santo, eu me torno santo. É por isso que é incompatível alguém ter uma experiência com Deus profunda, ter uma experiência com Deus e não nutrir um desejo de ser santo, não avaliar, por exemplo, seus pensamentos, suas ações, o seu coração. Porque se você conhece a Deus, um desejo primário aí para aqueles que conhecem a Deus é o desejo de ser santo. Então, mas eu quero apresentar como uma forma introdutória a essa série, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ser santo, né? A jornada de santidade, a observação do Deus Santo e como isso afeta as nossas vidas nas próximas mensagens. Eu quero trazer um pouquinho, de uma forma bem sistemática, para você, como Deus se apresenta a respeito da sua santidade, como a sua santidade deve ser observada, né? Então, santidade é um grande atributo moral de Deus. E é nesse momento que nós percebemos o quão distante nós estamos de Deus, né? Deus é santo. E eu não sei se você já teve a experiência de estar no lugar e ter a percepção que algo diferente está ali e você percebe essa distância. Eu não sei se você já participou de alguma reunião onde você tem a noção do Deus Santo se aproximando e você se enche de temor porque você não é santo, né? Você tem aquela mesma sensação de Isaías, o mesmo sentimento de Isaías quando ele tem a visão no capítulo 6, que ele vê o Deus Santo e ele percebe-se o homem de impuros lábios, né? Ele está no meio de um povo com impuros lábios e ele tem lábios impuros também. Então, não sei se você já teve essa experiência. E essa noção aí de grandeza e de distância vai estar sempre presente, mas isso é precioso. Esse temor é importante. Por quê? Porque isso nos mostra a distância, mas também nos dá um caminho para continuarmos prosseguindo em direção a esse Deus Santo. Essa noção não é para distanciamento, mas para proximidade, né? Então, esse é um grande atributo moral de Deus. Quando vamos pensar na qualidade do nosso Deus, esta é a primeira palavra que tem que vir à nossa mente, que Deus é santo, né? Que é a palavra kadosh, que significa aí cortar, separar, né? Estar retirado do uso comum. Então, por exemplo, a santidade de Deus é uma santidade que é grande, é majestosa. Deus é santo porque ele é totalmente distinto, né? E já fazendo aí jus à palavra kadosh, né? Santo, ele é distinto de qualquer outra coisa. Esse é o tipo de santidade que só ele pode ter, só Deus pode ter. Em 1 Samuel 2:2, não há ninguém santo como o Senhor, ele é glorioso, né, em santidade. A santidade de Deus é um atributo que qualifica também praticamente tudo que Deus é, tudo que ele é. Por exemplo, nós conhecemos Deus como um Deus de amor, e de fato ele é um Deus de amor, é um Deus que ama, mas o amor de Deus é um amor santo, né? A bondade, Deus é bom, o Senhor é bom e nós provamos da sua bondade,
Mas a bondade de Deus é uma bondade santa, beleza, e ele é lindo. Deus se revela em toda a sua beleza, em toda a sua a formosura, mas a beleza de Deus é uma beleza santa. Sua presença, gente, é impressionante. Nós sabemos que Deus, os seus olhos estão em todos os lugares. Nós sabemos que a criação, ela está ali, ela tem a assinatura de um Deus santo. Reconhecer a presença de Deus, reconhecer a grandeza de Deus e o que o Senhor fez, também é santificar o seu nome. Mas entenda, a presença de Deus é uma presença santa. Você pode reconhecer que Deus está presente através daquilo que Ele criou, mas quando Deus é percebido, a nossa percepção tem que ser uma percepção de temor, porque a presença de Deus é uma presença santa. Quando Deus se manifesta no meio do seu povo, Ele se manifesta com sua presença santa. Deus é majestoso, glorioso em sua santidade. A palavra vai falar que o seu nome é santo também. Isaías 57:15 fala assim: porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Deus se revela a Moisés, Deus revela o seu nome a Moisés. E quando ele fala, se revela, fala, eu sou, diga ao povo que eu sou o que eu sou, ou serei o que eu serei, ele traz aí a noção de separado. Eu não vou dar um nome aqui para ser comparado aos outros deuses. Eu não vou querer que o povo me conheça só por esse nome, porque eu sou um Deus separado. O nome de Deus, aquele nome que Deus revela a Moisés, é um nome impronunciável. Então, Deus é um Deus separado, seu nome é santo. Então, o nome de Deus, é por isso que fala, lá no Decálogo, na lei, fala assim que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, porque é um nome santo. Entenda, e não é só a palavra Deus aí, não é a palavra Deus somente. Eu sei que muitos vieram de uma tradição que só de falar a palavra Deus fora de um contexto, você já era repreendido. Não está falando somente da palavra Deus aí, mas a respeito de quem Ele é, o eu sou, os nomes de Deus na história, como Ele se revela, Então, você vai perceber, por exemplo, que o salmista, muitas vezes, vai falar assim, olha, que os ímpios blasfemam contra o nome, citando o nome de Deus, mas nós reconhecemos que seu nome é santo. Mas a santidade também está relacionado a um conceito moral de Deus. É um atributo moral de Deus. Isso é super importante e vale muito a nossa atenção. A santidade moral de Deus é que faz com que ele seja isento de qualquer deficiência ética. O teólogo sistemático Luz Berkhoff, ele fala o seguinte: aquela perfeição divina em virtude da qual Deus quer e mantém a sua excelência moral, aborrecendo o pecado e exigindo pureza das suas criaturas morais. Deus não é somente puro e bom, mas ele é perfeito. E essa perfeição é a noção da sua santidade. João, no capítulo 1, no verso 5, quando ele traz ali a revelação do Logos, quem é o Logos divino, ele fala assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem. Ou seja, Deus, ele é perfeito, ele é luz e sua luz é santa. Nada pode resistir à luz da sua pureza, da sua santidade. Então, quando o homem cai e ele desobedece a Deus, ele rompe e cria esse distanciamento da comunhão santa com Deus. É por isso que o homem está ali inclinado ao pecado, ele está alienado da realidade divina, ou seja, ele perdeu essa noção exata do que é santo. E por isso que é preocupante
você perguntar para um cristão hoje quem é Deus e ele não responder e bate pronto ali de primeira que Deus é santo, porque nós estamos perdendo e perdemos essa noção a respeito da santidade, e por isso que nós validamos tantas práticas que desagradam a Deus por conta disso. Então, gente, a natureza de Deus, né, quem Deus é um padrão para a sua santidade, ou seja, portanto, a santidade de Deus é a medida da nossa caminhada. Agora, você pensa assim, nossa, mas Deus é santo e eu sou um pecador, e ele sim, ele vive em luz inacessível, mas ele se revela. E porque Deus se revela a nós, existe a possibilidade de sermos santos como ele é santo, porque ele pede isso, né? É lógico, não é uma tentativa de perfeição pela perfeição, da moralidade pela moralidade, mas porque nós conhecemos a Deus, não? Então, e ele traz, né, no seu reino uma legislação, né? A sua lei, ela é boa, ela é agradável, ela nos mostra um caminho para a santidade, né? Jesus, o Deus encarnado, né? Deus homem, nos mostra um caminho para a santidade. Deus vem até nós e nos dá essa possibilidade. O reino de Deus possui uma legislação que foi deixada por Deus, e por ser santo, ele não se mistura com o pecado. Então existe a manifestação da santidade de Deus que vai quebrando aí o desejo que nós temos pelo pecado. E essa é uma grande luta que nós travamos todos os dias. Mas nós precisamos entender que se nós queremos ter um relacionamento profundo e amar Deus sobre todas as coisas, nós precisamos desejar, precisamos querer, precisamos ter um profundo desejo de sermos santos, porque Ele é santo. Então, as manifestações da santidade de Deus, vou aqui passar bem rápido com você. Eu não quero me prolongar muito com essa mensagem, porque eu quero deixar você pensando e meditando nesses pontos, porque isso vai ser muito importante para as próximas mensagens, será muito importante para as próximas mensagens. Então, a manifestação da santidade de Deus nas suas obras, né? Deus fez todas as coisas santas. Deuteronômio 32:4. Deus é santo em todas as suas obras. Os homens, os anjos, não mantiveram seu estado original, como Deus os fez, santo. Mas os homens, Deus vem em resgate, né? Deus vem se manifestando, se revelando e nos dando essa possibilidade. Sua lei, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é pura. A santidade de Deus pode ser vista num reflexo da sua natureza. E a lei de Deus, ela aponta também para a natureza de Deus. Gente, e caminhando para o final, nós temos no Sermão do Monte, Jesus tratando ali todas essas questões de uma forma muito simples e bem direta para todos nós. Eu sempre falo que ao estudar o Sermão do Monte, você vai ter um encontro com o Decálogo, né? Os 10 mandamentos. E ali você vai perceber vivendo esses mandamentos de uma forma prática através dos ensinos de Jesus. O Dr. Russell Shedd diz o seguinte: o Sermão do Monte é uma edição revisada do Decálogo, né? E constitui-se na base legal da nova aliança. Cristo, no Sermão do Monte, interpreta e espiritualiza os 10 mandamentos. Então, o Dr. Shedd nos traz essa clareza, que nas palavras de Jesus, no Sermão do Monte, ele meio que interpreta e espiritualiza os 10 mandamentos. É por isso que nós devemos olhar para o Sermão do Monte como não apenas uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã, mas a prática, a vivência, a vida cristã. E Deus se manifesta, e Deus se revela, e nós precisamos
ter esse desejo de viver e conhecer o Deus Santo. Isso tem que causar espanto, né? O encontro com o Deus Santo tem que causar espanto, temor. Nós temos que reverenciar a presença santa de Deus. Isso é um fato, gente. É impressionante como nós vamos perdendo à medida que o tempo passa. Isso é preocupante. Esse maravilhamento da presença de Deus, da sua santidade, nós tratamos como algo muito comum, né? Mas não é assim. Sempre ao falarmos de Deus e da sua manifestação, da sua presença, das suas coisas, daquilo que ele fez, daquilo que ele criou e onde ele está presente, a primeira noção que nós temos que ter é que Deus é santo. E é por isso que nós devemos desejar uma vida sem pecado. Por isso que nós devemos desejar uma vida de conhecer a Deus. Porque quem vive em pecado não conhece um Deus santo. Entenda, eu não estou falando aqui que você deve perceber esse pecador e falar assim, nossa, eu jamais vou conhecer a Deus porque eu sou um pecador. Na verdade, ao perceber esse pecador, você pode estar num caminho para o conhecimento do Deus Santo, o conhecimento do Santo. Agora, não basta apenas reconhecer-se como pecador, você precisa olhar para aquele que é santo. E aquele que é santo vai nos santificar e nós vamos prosseguir nesse projeto de darmos continuidade para um profundo relacionamento com Ele, em santidade. É interessante você perceber que o salmista, né, ele vai falar sobre o amor à retidão, o amor ao Deus Santo. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: qual foi a última vez que você orou tendo em mente a palavra santidade? Qual foi a última vez que você orou tendo em mente a meditação na santidade de Deus? Ou que você avaliou a sua vida, se você de fato tem desejado ou tentado viver uma vida santa? Será que você não tem usado as coisas que o Senhor te entregou para você viver para a sua glória e feito disso algo que tira de você o desejo da santidade? Será que você não tem exagerado em tudo aquilo que é para a glória de Deus, para a nossa alegria, para o nosso próprio benefício, usado isso para distanciar você de Deus? É por isso que vale a reflexão, vale você observar. Talvez você possa estar usando algo de Deus que o Senhor te deu para o seu prazer, para você glorificar o seu nome, para a sua alegria, como algo que retira você do desejo de ser santo. Observe isso. Isaías 6, no verso 1 ao 7, quando ele tem a visão do Senhor ali no trono, ele tem aí pelo menos, aí eu quero caminhar para o final, falando isso com vocês, ele tem aí pelo menos 4 percepções que são essenciais para todos nós nessa jornada de conhecer o Deus Santo. Ele tem a revelação da santidade majestosa de Deus. Ele tem a revelação da santidade moral de Deus. E aí você só vai saber quem você é quando você souber quem Deus é. É interessante, o homem está em busca do autoconhecimento, mas é inútil tentar conhecer a si mesmo sem conhecer aquele que nos criou e que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, é interessante, quando ele percebe a santidade de Deus, ele percebe a sua condição e quem ele é. E isso é precioso ali na fala, né, de Isaías. A reação de Isaías, por exemplo, ele fala, ai de mim, né? Ele percebe a sua miséria diante da majestade, da beleza, do esplendor do Senhor, né? Isaías confessou que ele é um pecador, e ele só conseguiu enxergar que ele é um pecador quando ele foi exposto à luz da santidade de Deus. Sabe, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não estão mais se percebendo, estão misturando muitas coisas.
As pessoas, inclusive, não querem mais nem entender ou perceber-se pecadoras. Ou elas estão tão convictas, né, dessa palavra, dessa condição, que elas aceitam a condição de pecadoras, mas elas não nutrem um desejo de mudar ou serem santas. Elas continuam na mesma condição. E diferente de Isaías. Isaías, quando se percebeu o pecador, ele confessa seu pecado. Ele fala: eu sou alguém com lábios impuros, que habitam no meio de um povo de impuros lábios. Então ele confessa o seu pecado por conta da luz da santidade de Deus. Precisamos um encontro com essa santidade. Nós precisamos, no meio de uma geração que perdeu a noção da santidade, que não se percebe mais, que tem uma falsa percepção sobre si mesmo, que distorce até a noção de quem Deus é. Nós precisamos um encontro com a santidade de Deus para poder vencermos aí esse egocentrismo, né? Vencemos aí essa geração de impuros lábios. Nós precisamos um encontro com a santidade de Deus para trilharmos o caminho, para vencermos o pecado. Depois que Deus se revelou, e é interessante que depois que ele é purificado por Deus, ele se entrega ao seu chamado. Existem muitas pessoas que estão em busca de descobrir qual o seu chamado, o que Deus me chamou para fazer, qual o meu ministério, né? Essa é a grande pergunta. O que eu faço? Eu acho que o primeiro passo não é você se preocupar com qual é o seu chamado e qual o seu ministério, mas o seu chamado principal é conhecer e se relacionar, ter um encontro com a santidade de Deus, um encontro com Deus Santo, para trilhar um caminho de purificação e se entregar ao Senhor. Isaías, ao ter um encontro com Deus, ele começa, se entrega ao seu chamado. Uma geração vai servir a Deus verdadeiramente quando ela se encontrar com esse Deus Santo, poderoso e verdadeiro. Santificado seja o nome do Senhor. É assim que o Senhor começa a sua oração nos ensinando a orar, né? Santificado seja o teu nome. Então, nessa manhã, dando início a essa série, eu quero convocar você a fazer uma reflexão sobre o Deus Santo, sobre a sua vida de santidade, e usar aí, pelo menos esses dois momentos, o Deus que fala a Moisés, pedindo que o povo seja santo, porque ele é santo, o Deus que se revela como um Deus santo, como um atributo essencial de Deus. Você talvez perdeu essa noção de maravilhamento, de santidade, e precisa recuperar isso e trilhar esse caminho aí de Isaías, de ter um encontro, uma revelação majestosa, né, da majestosa santidade de Deus, um encontro com a santidade moral de Deus para ter uma percepção, né, confessar os seus pecados, desejar um encontro com um Deus Santo, e depois de estar servindo a esse Deus Santo, trilhando esse caminho de santidade, encontrar a si mesmo e perceber-se a cada dia e nos aprofundarmos numa relação. À medida que eu me aproximo do Deus Santo, eu tenho uma noção de distanciamento, mas também de proximidade, porque o desejo de Deus é que seu povo seja santo. Amém? Queria convidar você para orar essa manhã e espero que essa palavra tenha sido comunicada de uma forma clara para você. Em nenhum momento nós vamos esgotar esse tema, porque eu acho que é um tema que a igreja precisa se debruçar e sempre estar ali tratando, porque não apenas a relação com Deus Santo, mas a sua condição precisa ser de uma igreja santa, uma igreja que é purificada e que deseja a santidade, porque sempre se relaciona e quer profundidade com Deus, que é santo. Amém? Que você possa refletir e
e meditar, fazer uma avaliação sobre essas palavras e sobre a sua condição de discípulo de Jesus, seu desejo pela santidade e sua jornada rumo à perfeição. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Peço que o Senhor nos ajude. Pai, nós nos arrependemos porque nós nos esquecemos e nos distanciamos da noção de quem tu és. Tu és um Deus santo, se revela como um Deus santo. E, Pai, coloca em nós estamos aqui, Pai, totalmente dependentes do Senhor. Nós queremos viver uma vida santa. Nós queremos um povo que deseja as coisas santas, ou que, Pai, utiliza e que usa as coisas que o Senhor criou de uma forma santa. Porque o Deus que se relaciona e que se revela é um Deus santo. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados. Pai, não nos deixe nos acostumarmos com a noção que somos pecadores e por isso vamos viver como pecadores. Não, somos pecadores, mas nós somos encontrados por um Deus santo. E esse Deus nos dá uma direção. Sejam santos. E esse Deus nos santifica. À medida que nós nos aproximamos desse Deus, nós vamos sendo santificados. Nos ajuda, gera esse desejo no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, dessa comunidade, da Missão Paixão com Compaixão. Gera um desejo pela santidade. Porque assim, Senhor, nós vamos a cada dia nos mergulharmos mais e mais numa relação real, profunda. Vamos ter essa noção de distância, vamos recuperar essa noção de maravilhamento, de temor. E assim, Pai, nós vamos estar preparados para o encontro com o Santo de Israel. Faz isso, Senhor. Nos dá essa noção. Nos ajuda, Pai, nessa jornada e nessa caminhada. É no nome do Santo Filho de Deus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa, nesse domingo, continuar refletindo nessa palavra. Amém. A palavra de Deus nos ensina a salmodiar ao Senhor, cantar cânticos espirituais, e assim nós seremos cheios do Espírito Santo. Vamos lá, onde você estiver, levante sua voz, cante um cântico novo ao Senhor. Nós chamamos Jesus, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu levanto a minha voz e te adoro, pois eu sei que és soberano, pois eu sei que és soberano. Santo, Santo, coloque em nossos lábios um novo cântico, enche os nossos corações da divina esperança que há em Ti, Jesus, somente em Ti, Jesus, a paz e descanso. Nos nossos corações nós chamamos, Jesus, nós chamamos. Nos ensina a Te amar mais, não só de palavras, não só de sentimentos, mas um coração que Te busca, um coração que é reto e puro diante de Ti, Jesus, Jesus, nosso amado. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Aleluia. Vamos terminar esse tempo de adoração nos lembrando da soberania do Senhor.
Vamos terminar esse tempo de adoração nos lembrando da bondade e da soberania do nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, e apesar dessa glória, eleva-me, amar-me a ti. Valendo. Aleluia. Vamos terminar esse tempo de adoração nos lembrando da bondade e da soberania do nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Não há ninguém como tu. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo. Toda glória a Jesus. Deus te abençoe. Paz e esperança para o teu coração. Valeu.